Noite. Quero saudar todos com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus que é vivo, né, amados irmãos? Meus amigos, irmãos, estamos nessa noite aqui para louvar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e toda glória, né? E para que nós possamos bem dizer o nome do Senhor Jesus, nós queremos meditar em Mateus capítulo 10, onde Jesus começa, né, falando para os seus discípulos que eles vão sair para evangelizar, vão se deparar com demônios, né? Mas que eles não temam, né? Porque eles vão expulsá-los em nome de Jesus com toda a autoridade, vão pisar em coisas mortíferas, né? Mas nada vão atingir. Vão comer coisas talvez que sejam mortíferas também, que vão causar normalmente danos, mas que eles não se preocupassem com isso, né? E ali ele começa também a dizer o nome dos 12 discípulos que vão segui-lo, né? Mas eu quero fazer menção no versículo, a partir do versículo 33, tá? Onde Jesus disse: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Versículo 36. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Aí ele vem para o versículo 37, que diz: quem ama o pai ou ama a mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí, no versículo seguinte, ele diz: e aquele que quiser me negar, que quiser me seguir, negue-se a sua própria cruz e siga-me. Boa noite, dona Marlúcia. Então, a colocação que eu quero deixar aqui para os irmãos, não é a questão que Jesus está dizendo que nós vamos deixar os nossos pais, né? Vamos abandoná-los, os nossos filhos, né? Não, mas Deus, Ele quer de nós a prioridade, né? Em tudo por tudo, Deus quer de nós a prioridade. É tanto que o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento que a Bíblia nos ensina. Desculpa. E eu estava fazendo uma reflexão e vi aqui: um inimigo é o amigo mais fiel que você pode ter. Pois esse inimigo, ele sabe pois nós sabemos o que vem do inimigo, certo? Por que esse inimigo parece até utopia, tá? Por que esse inimigo é o amigo mais fiel da gente? Porque de um inimigo, meus irmãos, a gente já sabe o que é que parte dele. Então você já sabe o que é que vem dali. Coisas boas não vêm do inimigo, né? Mas de um amigo, muitas vezes nós nos decepcionamos, porque o que vem dele nós não esperamos muitas vezes. Então vem muitas coisas para nos decepcionar.
Assim também Jesus quis colocar sobre também aquelas pessoas, os familiares, que muitas vezes estão mais próximos da gente, são os nossos familiares, e muitas vezes nós somos decepcionados. Às vezes a própria igreja, né, o corpo de Cristo, que nós sabemos que quando nós falamos o corpo de Cristo dentro da igreja, que é a eclésia, né, reunião do corpo de Cristo, que é a igreja, nós é para vivermos em confraternização, né, nos respeitando, nos amando, né, nos confraternizando com lealdade, né? O corpo de Cristo vive assim. Mas nós sabemos que dentro do corpo de Cristo também há o joio e há o trigo, né? Nós não vamos questionar. E muitas vezes, irmãos, nós como homens, nós falando assim que há o joio e o trigo, muitas vezes, mesmo você sendo um cristão, nós não deixamos ainda aquela natureza de Pedro, né? Porque Pedro, quando ele se converteu, né, que Pedro ele estava ali seguindo Jesus como discípulo e tudo, mas a conversão de Pedro, quando ele se converteu, foi depois da morte de Cristo, né? Foi depois, praticamente, foi na morte de Jesus ali, quando ele negou, né? Ele negou Jesus por 3 vezes. Então, naquela mesma ocasião que Jesus sentou-se ali com ele, que Jesus estava contando que ia morrer ao 3º dia, ele disse, não, Senhor, ele estava aí, o que foi que Jesus falou para ele? Para trás, Satanás, né? Então Satanás, ele estava sendo usado por Satanás naquele momento. Jesus mandou para trás Satanás. Então Pedro, a convenção de Pedro, ela foi até depois da morte de Cristo, né? Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, participamos da Santa Ceia, mas muitas vezes, irmão, só quem sabe o coração do homem é Deus. Só quem sabe o meu coração é Deus. Como também, só quem sabe o coração do irmão e da irmã é Deus. Nós não podemos questionar, tá? As nossas atitudes muitas vezes nos diz, tá? O que nós pensamos, o que nós fazemos. E muitas vezes nós somos julgados pelas nossas atitudes. Mas jamais questione a intenção do coração do homem, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e só quem conhece é Deus. E Deus, amados, a Bíblia diz que ele esquadrinha o coração e o rins, tá? Então não questione o coração do homem. E até o coração, quando nós falamos o coração, muitas vezes nós pensamos que essa parte aqui vai aqui para dentro, é uma profundeza. Mas o coração que a Bíblia fala é o intelecto do homem, é a mente do homem, tá? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós como cristãos, volto a repetir, nós temos a mente de Cristo. Então, as nossas intenções, né? Tudo que nós venhamos fazer, irmãos, procede de nossas mentes, porque a nossa mente, como eu já falei na live passada, o nosso cérebro, é ele que dá todos os desígnios para o nosso corpo, ele que coordena todas as energias, todos os movimentos do nosso corpo. Então o nosso cérebro é a nossa própria alma, é a alma do homem, né? Como nós falamos, nós somos formados por espírito, corpo e alma, né? A formação do homem é essa, né? É o tripé do homem, é o corpo, espírito, corpo e alma. E a alma é a nossa mente, é o nosso psique, é o nosso intelecto, né? É dele, do cérebro, que procede todas as coisas, né? E nós como homens, como seres humanos, como cristãos, nós estamos dentro da igreja e nós temos, irmãos, a razão de como nós devemos, tudo como nós devemos proceder, né? Mas voltando ao assunto que eu quero deixar taxativo para vocês, né?
que eu coloquei, e essa passagem que Jesus fala aqui, né, que os inimigos são os da própria casa, né? É porque muitas vezes, irmãos, o homem está sempre pronto a decepcionar, né? O Evaldo vai decepcionar muitas vezes, mas Deus não nos decepciona, né? Muitas vezes nós depositamos toda a nossa confiança no homem. A Bíblia diz lá em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Mas aquilo ali, a gente levando para o contexto, ele quer dizer que a nossa autoconfiança, eu confiar em mim mesmo, eu posso fazer isso, eu faço aquilo outro, a minha confiança é isso, eu posso, eu sou inteligente, eu consigo. Não. A nossa confiança, amados irmãos, está em Deus, em Cristo Jesus. Jesus disse que sem Ele nós nada poderíamos fazer, e nós não podemos fazer nada sem Cristo em nossas vidas. Porém, se nós formos levar também para o pé da letra esse versículo, nós devemos dizer que maldito o homem que confia no homem mesmo, entendeu? Não deposite, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, não deposite sua confiança no homem, porque o homem facilmente ele te decepciona, mas Deus não. Deus jamais irá nos decepcionar, jamais. Então, o que você deve esperar de um homem? Espere tudo você espere do homem. Você espera o amor, a compreensão, o afago, a amizade, espere tudo. Espere a traição, a inimizade, espere tudo do homem, tá? Mas de Deus não. De Deus você espere apenas uma coisa: lealdade. Deus é fiel. E nós procuramos, a humanidade, eu estou falando isso aqui, não estou dizendo que todo mundo é infiel, é maldito, não. Mas o homem, ele é limitado. Muitas vezes o homem é produto daquele onde ele vive, que falam-se até que o homem é produto de um meio, né? Muitas vezes o nosso valor está naquilo onde nós estamos, naquele meio. E muitas vezes quando nós saímos daquele meio ali, nós perdemos os nossos valores, né? É o que está ocorrendo com a humanidade hoje, né? A humanidade hoje, ela não tem valor, mas tem um preço. E o preço é tão vago, tão barato, para aquilo que Deus nos criou, nos deu. Deus pagou um alto preço por nós, mas nós nos vendemos por um preço, um valor tão barato, né? Um preço tão barato. Volto a dizer e replicar, um preço tão barato. O ser humano não merece ter preço, ele merece ter valores, porque Cristo já nos comprou por um alto preço, né? E nos valorizou, porque nós éramos condenados, irmãos, ao inferno, mas pela misericórdia de Deus, Deus nos resgatou e nos fez uma nova criatura. Ele nos tirou de um lago de charco, de lodo, e nos fez sentar ao lado de príncipes. Ele colocou em nossos lábios um novo cântico, para que nós pudéssemos anunciar essas grandezas, essa beleza do universo que Deus criou. E até, permitam-me abrir uma aspa, um parêntese aqui para falar sobre essa beleza da natureza que Deus criou. E hoje a natureza está cobrando, reivindicando os
o seu lugar que o homem tomou, que o homem usurpou, né? E a natureza hoje está gemendo através dos seus movimentos na terra, né? Nós ouvimos falar de furacões, né? Esse incêndio na Amazônia, em Cuiabá, né? São Paulo aí faltando energia, coisa tão banal, né? As praias de Copacabana, do Rio de Janeiro, em todos os locais. O que é isso? É a natureza cobrando, gemendo, né? Pelos nossos pecados. Por que pelos nossos pecados? Porque nós, irmãos, Deus nos dotou de inteligência. Deus nos deu corpo, alma e espírito. Eis o motivo de Satanás ter inveja do homem. Porque Satanás não tem corpo para que ele possa usar, mas ele precisa de um corpo para que ele possa se manifestar. Então ele procura corpo do homem que dá lugar, que dá brecha, e corpo de animais. Ele precisa de um corpo para se manifestar. Eis o privilégio que nós temos, que Deus nos deu, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus vivo. Nós podemos falar, podemos pensar, raciocinar, agir, tudo nós temos. Deus nos deu essas qualidades, mas Satanás não tem essas qualidades. Ele precisa de um corpo para se manifestar. E Deus nos concedeu autoridade e poder, e que no nome de Jesus nós pudéssemos expulsar Satanás. Nós temos autoridade dada por Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro mediador, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem no céu, pelo qual nós devemos clamar, a não ser pelo nome de Jesus. É no nome de Jesus que foi dada toda a autoridade e todo o poder. E ele disse: olha, eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, mas eu venho buscar vocês. Promessa de Deus escrita na Bíblia, meus irmãos. A palavra de Deus. Nós temos essa promessa. Mas Jesus, quando ele esteve aqui, no próprio Sermão do Monte, ele fez muitas advertências para nós. Às vezes as advertências é até um pouco ríspidas, né? Mas que foram essenciais, que foram benéficas para a gente, como essa que ele disse que os nossos próprios inimigos estavam dentro da nossa própria casa, né? E ele disse ainda: olha, eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer dissensão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, né? E ele disse: aquele que me negar diante o homem, eu negarei ele perante ao Pai. Tá bom? Então volto a replicar. Um inimigo, ele às vezes, um inimigo é o amigo mais fiel que nós temos, porque nós sabemos o que é que vem do inimigo, tá certo? Nós sabemos o que é que vem do inimigo, mas de um amigo, muitas vezes nós não sabemos o que é que vem dele. Então, amados, qual é o conselho que eu lhe dou? Como o apóstolo Paulo diz: olhai para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Tá? Olhe para o homem,
mas não olhe para as suas atitudes, porque as atitudes dos homens muitas vezes nos decepcionam. Mas olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tá bom, meus amados? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, e que nós possamos sempre ficar atentos, em vigilância. Jesus, vigiai e orai, para que não entreis na tentação. E muitas vezes nós oramos e não vigiamos e entramos nas tentações. É tão importante o vigiar, porque quando você vigia, aí você ora agradecendo. Mas quando você não vigia, você ora pedindo perdão pelo erro, pela falha, pelo pecado que você e eu, que nós cometemos. Então venhamos vigiar, ficai atento, porque, irmãos, é chegada a hora, o grande dia. Como Jesus chegou ali na sinagoga, que deram um livro para que Jesus pudesse explanar, ler ali na sinagoga, ele abriu lá em Isaías e falou sobre o ano aceitável do Senhor. E nós chegamos ao ano aceitável do Senhor. Os dias estão findo. Esqueçam demais aquele canto de carochinha que tantas pessoas falavam. Os tempos estão findo, irmãos. O anticristo já se levantou. Ele está imperando no mundo. Quando nós falamos assim que o anticristo se levantou, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu venho falando isso há quase 5 anos. E o que é que se questiona hoje? Quem é o anticristo? É fulano de tal, é aquele ali, é aquele ali. Existem 4 pessoas aí no mundo que estão dizendo que pode ser o anticristo. Quando fala-se isso, é porque ele já está no meio do povo. Quando você questiona-se algo, é porque esse algo é verdadeiro. Ninguém questiona nada que não seja verdadeiro. Deus é maravilhoso. Eu estava lendo aqui sobre essa passagem que fala aqui, né, que o inimigo do homem pode estar dentro da própria família, né? Eu coloquei, isso parecia ser utopia. O que é utopia? Utopia, irmãos, é um termo usado para denominar alguma coisa imaginária, certo? Que a sociedade, denominar alguma coisa imaginária, que da sociedade perfeita, né? Que a sociedade coloca, tá? Como aquilo ali sendo uma coisa imaginária. Estou falando isso aqui conforme a gente leu, e alguns princípios filosóficos dizem isso, certo? Utopia é uma coisa que parece ser imaginária, tá? Mas não é imaginário. Parece ser, mas não é imaginário. É tanto que Jesus próprio falou, retificou e disse: os nossos inimigos são os dentro da nossa própria casa. Por isso que eu afirmei e afirmo o amigo, né? Eu coloquei um inimigo, é o amigo mais fiel. Você sabe, o inimigo ele não vai te trair, porque você já sabe o que é que vem dele, né? Você já sabe o que é que vem do inimigo, mas de um amigo não. Um amigo você só espera coisas boas.
lealdade, pacificação. É isso que você espera de um amigo. Como Jesus foi com seus discípulos. Uma certa vez, irmãos, eu conversando com um pastor muito conhecido, ele disse, isso há tempos, alguns tempos, ele me disse, Evaldo, eu não vou dizer de onde é o pastor, tá? Mas ele me disse, Evaldo, existem pastores que você põe a cabeça no ombro, confessa, fala, desabafa, porque você confia nele. Tá? E Jesus era e é esse bom pastor. Jesus uma certa vez chegou para os seus discípulos e disse assim, já não chamo mais vocês de meus servos, mas vos chamo de meus amigos. Oh, meu irmão, essa palavra amigo, ela é tão profunda. Jesus é o nosso fiel amigo. Existe um hino da harpa cristã, o hino número 8, que diz, Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu fiel amigo, Ele só, em nossas fraquezas, em nossas lutas, Jesus sempre tem sido, meus irmãos, nosso fiel amigo, nosso verdadeiro amigo. Dele nós podemos esperar tudo de bom, porque Ele é o nosso melhor amigo, e um amigo, ele dá vida, e assim Jesus deu, entregou sua vida, morreu ali na cruz do Calvário, para que você, para que nós pudéssemos gozar desse privilégio de estarmos hoje aqui, falando, tendo prazer, tendo a liberdade de nos manifestar. Jesus, o teu fiel amigo, é o meu fiel amigo, é o nosso fiel amigo, que mesmo diante das dificuldades, das infidelidades, das traições, lembrai-vos daquele que mesmo nós sendo infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco. Cristo Jesus é o nosso fiel amigo. Aleluia! Glória a Deus! Deus permanece nosso fiel amigo. Não temas, irmão, não temas, meu amigo, não temas, minha amiga, aquele que pode tirar a tua alma, que pode matar o teu corpo, mas temei antes, como a Bíblia diz, aquele que pode tirar a tua alma. Só Deus pode. Termino essa reflexão com um versículo muito importante, muito bonito, muito profundo, que a Bíblia nos diz, dentre tantos outros versículos.
Mas eu termino com aquele anjo que Deus enviou ali para Sodoma e Gomorra para resgatar Ló e sua família de lá. O anjo chegou para Ló e disse: olha, pega a tua família, sai daí. Ló quis juntar suas coisas. Não, pega o que tu tiver. E a esposa de Ló ficou catando as coisas por lá ainda para levar e tal. E o anjo disse para Ló: vem, corre, salva a tua alma. Meus amados irmãos, que corramos, tenhamos pressa de correr, que venhamos salvar nossa alma, que é o mais importante para Deus. O corpo, ele ficará aqui. Um corpo, nós receberemos outro corpo incorruptível, porque o nosso corpo, criado aqui com o DNA da terra, ele é todo corrupto. Por isso que a Bíblia fala que nós entraremos no céu com um corpo glorificado, um corpo transformado. E é esse corpo que vai nos manter na vida eterna. Corra, meu irmão. Corra, salva a tua alma. E assim também eu falo comigo também. Eu quero salvar minha alma, meu Deus. A minha alma, dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus filhos, das minhas filhas, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, dos nossos esposos. Corramos, prosseguimos. O inimigo não quer que nós venhamos correr, irmãos. Hoje eu meditava com um amigo, explicava para ele o que é que o mundo nos propõe. Nós vivemos numa terra hoje, num mundo, e eu gosto muito de citar essas comparações de trânsito. Você anda numa cidade hoje, numa capital, uma região metropolitana, num canto você pode andar com 50 quilômetros, outros com 60, antigamente era 80, 60 e assim. Mas hoje em dia estão encurtando a velocidade. Há locais que permissivelmente, seguramente você pode andar com 60. Aí vem, não, mas aqui foi a engenharia que fez daqui, as ciências, meu irmão. A sabedoria de Deus, ela é maior do que a inteligência do homem. Então, o que é que estão fazendo? Estão retendo o tempo do homem, para que nós não possamos chegar naquilo que Deus tem preparado para nós. A vinda de Jesus, não é que Deus está tardando a vinda dele, somos nós que estamos tardando a vida de Jesus, através dos nossos pecados. E Deus está sempre dando oportunidade ao homem. Não vou dar mais uma oportunidade. Mas tenhamos cuidado, porque também a Bíblia nos relata lá em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E Deus está vivo, irmãos. Por que o mundo, por que Satanás, ele luta? Por que essas pessoas enviadas de Satanás não gostam dos crentes? Porque Jesus falou que nós seríamos odiados pelo nome dele. Ninguém vai odiar, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Ninguém vai odiar ninguém estando morto. Você só odeia alguém se esse alguém estiver presente, estiver vivo. Por isso Deus está vivo em nosso meio. Eis o motivo do ódio a Jesus.
porque nós pregamos um Deus vivo, que está conosco, e Ele nos garantiu até a consumação dos séculos. Amém, meus amados? Corramos e prosseguimos em olharmos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Salmo 191 diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É esse Deus que nós falamos, que nós propagamos, o Deus criador dos céus e da terra. Tudo que Ele fez é perfeito. O próprio homem foi criado perfeito, porque Deus não faz nada imperfeito. A imperfeição do homem veio através da queda de Adão, do pecado de Adão. Aí nós nos tornamos imperfeitos, mas Jesus vai nos tornar perfeitos novamente, quando nós iremos comparecer perante a face do Senhor, a face adorada. Hino 440, a face adorada do Senhor. Amém? E nós lá retornaremos aquilo que era perfeito. Nós seremos perfeitos e nós tornaremos a nossa perfeição para vivermos lado a lado com o nosso Deus. Não é conto de carochinha, é uma verdadeira, é uma palavra verdadeira. Jesus disse que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E nós estamos vendo o cumprimento da Bíblia, escrito há mais de 3.000 anos, mas o cumprimento, a Bíblia é viva e eficaz até o dia de hoje. Amém, meus amados? Graça, paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Paz do Senhor e boa noite a todos.